chamar agora o professor, mestre Jair Rodrigues, que tanto nos encanta. Se vocês perceberem, nós estamos aqui na escola, que tanto nos encanta com as suas histórias, né? As suas histórias que aquecem o nosso coração. Então, eu vou chamar o professor Jair. Seja muito bem-vindo, professor. E eu quero que vocês aproveitem o máximo essa noite. Ó, um grande beijo, fiquem com Deus e aproveitem. Bem-vindo, professor, fica à vontade. Maravilha, gente. Boa noite. Estamos aqui na nossa querida escola, aqui no CAP. Estamos aqui hoje para falar de solidariedade mais uma vez. Já é a terceira live solidária que nós estamos fazendo aqui no CAP. Isso é muito importante, isso ajuda muito as pessoas e ajuda também a termos pessoas melhores, a aquecer o nosso coração e ir ao encontro das pessoas que mais precisam. Isso é maravilhoso. Se você lembrar, na primeira live nós arrecadamos alimentos, brinquedos, vários itens e levamos para uma comunidade lá em Diadema. Na segunda live nós fizemos uma ação solidária em favor dos idosos de um lar aqui em São Caetano. E fomos até lá com também desenhos e também com as doações, e foi muito bonito, foi sensacional. E agora a gente volta a nossa atenção mais uma vez para as crianças, para que a gente possa proporcionar, pelo menos um pouco, um Natal mais divertido, mais legal para as crianças. Então, por isso, nós estamos pedindo a sua solidariedade, a sua cooperação, se você puder. E se você quiser, doar um brinquedo novo ou em bom estado, para que a gente possa levar até lá, com a ajuda do Noel, para que a gente possa levar até lá, nessa comunidade que tanto está precisando. Isso é muito bonito, isso é solidário, e isso faz o mundo ser melhor. Assim como as histórias. Eu conto histórias porque acredito que quando a gente conta história, a gente olha lá assim, ó, no fundo do olho da pessoa e acaba tornando o mundo mais humano. Porque contar histórias é trocar. É estar junto, é ouvir, é dar atenção, é aprender algo novo e sensacional. Olha, você sabe, né? Esse aqui é o meu vô Marabu, um trabalho que a minha querida amiga professora Lilian fez aqui na escola. Esse é o meu vô, eu estou aqui, aprendi muitas histórias com o meu vô, e eu só conto histórias porque aprendi com o meu vô Marabu. Esse é o meu vô, e esse aqui também é um boneco do meu vô, que você já deve ter visto ele aí, nas nossas contações de histórias. Aqui está ele, o Marabu. Marabu, o meu querido avô, me ensinou várias histórias, e hoje separei para vocês 3 histórias de gentileza aprendidas com o meu vô, que quero compartilhar com vocês. O meu avô, além de contar histórias, é também um grande leitor. E ele me ofereceu livros onde eu aprendi também histórias. E eu quero compartilhar essas histórias com você. Antes, porém, de começar essas histórias, essas 3 histórias, eu quero dizer que hoje à tarde eu estive aqui na sala do 3º ano A e pedi a eles que fizessem desenhos que expressassem gentileza, para que quando a gente fosse entregar os brinquedos para as crianças, tivéssemos também desenhos. E olha só que maravilha que eles fizeram, vou mostrar alguns. Então, a vocês, crianças aqui da escola, tanto as grandes como as pequenas, gostaria de pedir que, se você puder também, além de um brinquedo, poder doar um desenho caprichado como estes que você vê aqui, bem feitos, com cores, com alegria. Isso vai junto com a doação. Isso também é legal, porque isso mostra que são pessoas doando para pessoas. Mostra um pouco mais de carinho também e solidariedade. Quando nós fizemos isso, essa ação de entregar os desenhos também para os idosos do lar aqui em São Caetano, foi maravilhoso. Quando nós vimos as fotos deles, porque não podemos estar juntos, mas quando vimos as fotos deles com os desenhos, foi bonito demais, aqueceu o nosso coração. E olha só que coração sensacional que a gente tem aqui na nossa escola. Você sabe que eu estou aqui no pátio, mas agora, já falado sobre a nossa campanha, já falando sobre os desenhos e da nossa intenção
de tornar o mundo melhor, mais solidário, agora quero começar as histórias que aprendi com meu avô. Essa, em particular, ele me contou e eu conto agora para vocês. E eu sempre tenho o desejo que depois de mim, contador de histórias, que venham outros contadores de histórias após mim. E essa história se chama A Boa Sopa. Tudo começa com uma menina chamada Maria. Ela morava numa cidade muito pobre. Ela e a mãe dela eram apenas as duas. Acontece que se as pessoas já eram pobres na cidade dela, elas eram mais pobres que os outros. De maneira que, para estudar, o que ela fazia? Pegava o saco de pão, rasgava o saco de pão, amassava bem a folha e com ela fazia cadernos. Ela juntava folha com folha e depois costurava. Depois de desamassar a folha, melhor dizendo, ela juntava uma com a outra, costurava e fazia ali o seu caderno. Mesmo com poucas condições, ela queria muito estudar porque ela tinha sonhos. Mas a história dela mudou no seguinte: um dia ela estava fazendo trabalhos para as pessoas, ajudando aqui, ajudando lá, e às vezes as pessoas davam para ela um prato de comida, um pedaço de pão, alguma coisa para que matasse a fome dela e da mamãe dela. A mamãe dela já de idade. Acontece que ela fez um trabalho no jardim de uma senhora, e como pagamento, a senhora fez um belo pãozinho, bem quente, macio, cheiroso e muito gostoso. Quando meu avô me conta isso, a minha boca enche de água querendo esse pãozinho aí. Diz o meu avô que era um pãozinho tão caprichado e tão maciozinho, que devia ser sensacional o gosto, feito com muito carinho e amor. Aquela senhora enrolou aquele pão num pedacinho de pano e entregou para Maria, e ela ia voltar para sua casa para que pudesse comer. Metade do pão ela, metade do pão sua avó. Porém, eis aí que, no meio do caminho, apareceu um senhor de barbas brancas e bem longas. Ele estava também com uma roupa branca e disse assim: Maria. Ela se virou e disse: mas como você sabe o meu nome? Ele disse: eu te conheço já faz muito tempo, mas hoje eu quero te pedir uma coisa, Maria. Por favor mesmo, você não tem aí um pedacinho de pão para me dar? Eu estou morrendo de fome, já faz muito tempo que eu não mastigo nada, e a minha velha barriga está roncando como nunca. Maria então pensou: poxa vida, eu tenho apenas esse pãozinho. Mas ela não disse tique e nem taque. Ela pensou: onde quase 2 não comem, 3 também não. Então, dividiu o pão. Metade ela deu para aquele senhor e a outra metade ela enrolou de novo no pano porque pretendia levar para sua mãe. Quando o senhor terminou de comer aquele pão com muito gosto, ele ficou com uma cara feliz, recobrou assim a alegria e com muita felicidade ele disse assim: Maria, como você tem um coração muito bonito, vou lhe dar isso aqui de presente. Tirou do seu saco uma velha panela, bem pequenininha, toda amassada e feia, e disse: leve essa panela contigo, ela vai te ajudar. Se um dia você precisar comer, tiver muita fome, basta você colocar ela em cima de uma mesa, olhar bem para ela e falar assim: a boa sopa. Imediatamente surgirá uma sopa bem gostosa e quentinha para alimentar você e quem mais você quiser. Ela, não digo que não acreditou nem desacreditou, mas pegou a panela, agradeceu como boa menina que era e foi para casa. Quando chegou em casa, entregou a metade daquele maravilhoso e gostoso pãozinho para sua querida mamãe. E não comeu nada. Quando a mãe perguntou se ela já tinha comido o pão, ela disse que sim. Ela não queria preocupar a mãe com essa história de um velho que tinha aparecido e que até conhecia o nome dela.
Então, lá pelas tantas da noite, você sabe, né, gente? A fome não vai embora sozinha. E a barriga dela roncou alto. Então ela pensou, por que não? Já estou aqui mesmo. Então, colocou a panela em cima da mesa, respirou fundo e disse, boa sopa. Quando a mãe dela chamou e ela voltou o seu olhar, a panela estava cheinha com uma maravilhosa sopa, mas uma sopa muito tenra, gostosa, quentinha, cheio de legumes, carnes e outras coisas deliciosas. Ela, então, com muita fome que estava, comeu tudo. Mas a fome era grande, então ela resolveu tentar mais uma vez. E disse, a boa sopa. E então, mais uma vez, apareceu como um verdadeiro milagre uma sopa. E ela comeu mais uma vez. Mas é aí que está a grande lição dessa história que meu avô me ensinou com tanto carinho. Ela pensou, eu moro num lugar pobre e agora tenho comida para mim e para minha mãe para sempre. Mas não estou totalmente feliz. Então, o que ela fez foi o seguinte, a partir daquele dia, no dia seguinte, ela foi até a casa de seu vizinho, colocou a panela lá e disse quantas vezes fosse necessário, a boa sopa. Alimentou toda aquela família grande. Depois, para a casa do vizinho, para o outro vizinho, para o outro vizinho e para o outro. Diz o meu avô que quando essa jornada começou, Maria tinha apenas 7 anos. E agora, a missão dela ainda não terminou, porque ela ainda continua passando de lugar em lugar, de casa em casa, de rua em rua, à procura daquelas pessoas mais pobres, em busca de dar a elas a boa sopa. Diz o meu avô que Maria, hoje em dia, conta com mais de 100 anos de idade daí para frente. Não sabe dizer ao certo qual a sua idade, mas ainda assim, ainda velhinha, ela caminha cheia de solidariedade e gentileza, procurando as pessoas a quem possa ajudar, dizendo a maravilhosa frase, a boa sopa. Espero que nós possamos também ajudar as pessoas assim como Maria. Talvez não com uma panela mágica como essa. Eu gostaria muito de ter essa panela. Mas seguindo também os exemplos de hoje, a velha Maria. E como meu avô diz, se você gostou dessa história, a boa sopa, levanta a sua mão aí na sua casa, levanta mais uma e bate palmas. Todas as vezes que a gente compartilha uma história de gentileza, eu acredito que uma estrela no céu brilha mais forte. Porque a gentileza é mais forte, o amor sempre vence. Custe o que custar, passe o que passar. Uma outra coisa que quero compartilhar com você é uma nova história. Mas antes dessa nova história, veja, você já reparou que quando está nas noites de calor, aparecem diversos mosquitos nas lâmpadas, não é mesmo? Eles estão sedentos por luz, eles vão com tudo em busca da luz. Mas no dia seguinte, quando nós vamos ver, todos os mosquitos estão mortos. Que nós não sejamos como esses mosquitos, cheios de querer coisas e ir com tudo para cima das coisas e no final acabar efêmeros, passando rápido pela vida, sem deixar nenhuma história boa para contar. Que nós possamos, ao contrário disso, sermos cheios de vida e esperança e movendo o mundo. Agora, quero lhes contar uma história bem antiga, mas essa não é uma história que o meu avô inventou, nem uma história de tradição oral, não. Essa é a história de um autor desconhecido que o meu avô me emprestou o livro dele. E para minha grande alegria, essa história está também nos livros didáticos aqui da escola. Você deve conhecer essa história que eu vou lhes contar, mas ela é tão maravilhosa que merece ser contada várias e várias vezes. Digo a vocês mais uma vez,
Não se trata de uma história nossa, nem minha do meu avô, é de um autor, mas, infelizmente, não conhecemos o nome dele. Mas essa história se chama A Ponte. Acredito que você já deve ter lido e ela é maravilhosa. Ela é assim. Eram dois compadres. Eles moravam em dois sítios. A única coisa que dividia o sítio desses amigos irmãos era um rio. Então, eles viviam há muitos anos uma boa amizade. Mas, por essas coisas da vida, eles se desentenderam e tiveram uma briga daquelas. Então, não queriam se falar nunca mais. Porém, o mais velho deles teve uma ideia. O que ele fez foi o seguinte: contratou um bom pedreiro e disse a ele: construa um muro que vai separar as nossas propriedades. Não quero mais ver esse meu ex-amigo de jeito nenhum. Faça tudo que eu lhe mandei, eu viajo e volto. Quando voltar, quero ver o muro em pé. Faça tudo o que for preciso, compre tudo o que precisar, mas me prepare um belo muro. Disse isso, despediu-se e foi. O tempo realmente passou, como você sabe, o meu avô diz, o tempo é uma roda que gira sem breque nem freio, e quando você vê, já passou. E o tempo passou mesmo, e aquele pedreiro fez um grande trabalho. Quando aquele compadre mais velho regressou da viagem, ele olhou a obra feita e ficou estupefato, boca aberta, a boca dele só não caiu, porque a barba segurou. Então ele disse: mas o que você fez não é nada disso que eu queria. Você está demitido, você é um péssimo pedreiro, não fez nada do que eu mandei. E quando foram reparar, de fato, ele não construiu nenhum muro. Ao contrário, ele fez uma ponte que ligava a casa daquele compadre com o seu outro compadre. Eles que estavam brigados. Então, quando ele estava dando essa bronca, acabando com aquele pedreiro que escutava tudo humildemente, eis que aquele compadre mais jovem apareceu lá na outra ponta da ponte e veio andando com braços abertos, um sorriso grande nos lábios e disse assim: ora, veja então que você mandou fazer uma ponte para unir as nossas casas. Você realmente é um grande amigo. Deu um abraço apertado naquele amigo e aquela mágoa foi embora como mágica. Então, o pedreiro olhou para aquele compadre mais velho e deu uma piscada. Já estava tudo certo, ele tinha cumprido a sua missão. Mas, antes que fosse embora, os dois compadres pediram para que ele ficasse lá. Fique aqui conosco, você teve uma ideia maravilhosa e genial. Fique conosco, trabalhe conosco, viva aqui conosco, seja o nosso amigo. Porém, esse pedreiro disse: há mais lugares para que eu visite e construa pontes. Há mais lugares para serem ligados e também novas gentilezas a fazer. Agradeço de coração, mas sigo o meu caminho. E assim, esse maravilhoso pedreiro seguiu seu caminho, e aquela amizade de tantos anos foi restaurada. Essa sim é uma história de gentileza da mais genuína, e diz que ainda hoje, quero acreditar, e espero que você acredite também, esse pedreiro continua por aí, construindo pontes ao invés de muros. Que eu, você, todos nós, possamos ser construtores de pontes. Assim, o mundo ficará mais bonito, pois ligaremos as pessoas umas às outras. Seja por meio de histórias, seja por meio de doações, seja por meio de sorrisos, cartas, enfim, por meio da grande gentileza que é o que nos une. Então, digo mais uma vez, você sabe como que eu sou. Todas as histórias merecem, e é por isso que eu sempre peço, se gostou da história, bate palmas. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha, para mim,
É sempre uma grande honra e uma alegria poder compartilhar histórias. Toda vez que vou numa sala, vocês já sabem como que eu sou. Às vezes nem era para eu fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu vou lá e conto uma boa história que aprendi com meu avô, e assim a gente vai tornando o mundo mais bonito e agradável. E tenho agora a última história para compartilhar com vocês, e espero de coração que essas histórias possam influenciar você um pouco, possam aquecer um pouco o seu coração, para que sigamos em gentileza, melhorando o mundo à nossa volta, não é mesmo? Com um sorriso, com uma disposição e seguindo em frente, apesar de tantas dificuldades pelas quais nós passamos, não é mesmo? A última história que quero compartilhar com vocês é uma história de um livro também, mas essa tenho certeza quase que absoluta que muitos de vocês conhecem, porque é mais uma indicação de leitura do meu avô que eu faço para vocês. Trata-se de um livro. Normalmente conto histórias de tradição oral, aquelas histórias que passam de boca em boca e assim vão ganhando o mundo. Mas hoje separei mais uma história que é de um livro de um outro autor. É a história A Semente da Verdade. Creio que você já deve ter lido, mas a arte das histórias ela é assim. Nunca uma história é a mesma. Se eu aqui viesse amanhã e compartilhasse as mesmas histórias de hoje, seguramente elas não seriam iguais. Nenhuma história é igual. Sempre tem uma mudança nova. É assim como um dia. Um dia nunca é o mesmo dia. Sempre há um fato novo a ser vivido, a ser pensado, um novo olhar. Por isso, compartilho a semente da verdade com você a partir de agora. Um grande imperador, com o seu grande império, ele contava com muitos anos de idade. Então, por coisas da vida, não tinha nenhum filho para quem pudesse passar o seu império. Teve ele uma grande ideia. Foi o seguinte: ele resolveu então dar uma semente de flor para cada criança daquele império todo. E era grande. Cada uma recebeu e tinha a incumbência de cuidar daquela flor e em determinado tempo encontrar de novo com o imperador e apresentar a sua flor. Entre eles havia um garoto que amava as flores mais do que tudo no mundo. Ele amava de grande paixão. Cultivava as flores com seus pais e amava. Porém, ele recebeu a sua semente e a plantou num vaso com todo cuidado, com terra especial, água e luz do sol, e mais ainda, especialmente, carinho. Porém, veja você, nada crescia. O tempo passava e nada de desabrochar, nem ao menos uma folhinha que fosse. Nada, nem mesmo um galhinho. Nada saía da terra. Ao contrário dos seus colegas, que tinham lá belas flores, flores lindas, vistosas, grandes, perfumadas, tal qual uma flor deve ser. E eles zombavam do nosso amigo, dizendo: veja, você diz que gosta tanto das flores, mas não foi capaz de cultivar uma planta, uma flor que fosse para o nosso imperador. Você não será escolhido. Porém, o seu coração se entristeceu muito. Ele chorou bastante vezes. E o seu pai lhe disse: permaneça com a verdade. Se apresente ao imperador e diga que nada foi possível, que você tentou de tudo. Foi honesto, mas não tem nada a oferecer. Ofereça ao menos a verdade ao grande imperador. Pelo menos ele vai ter piedade de nós. Assim, então, naquele dia, mesmo contra a vontade dele, ele se apresentou lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte: todos estavam lá com as suas plantas, as suas flores, aquela maravilha toda. E ele, infelizmente, era o único que tinha apenas um vaso vazio. Então, o imperador fez vista, passou de criança em criança
olhando atentamente cada flor, qualidade, cheiro, né? O perfume de cada flor, avistando, dando menção para cada criança. Quando chegou na vez desse nosso querido, ele nada disse. Não fez cara de reprovação, porém também não fez cara de contentamento. Se retirou dali, pediu um tempo para que pudesse dar então a sua resposta, porque era um concurso. Aquele que tivesse o melhor trabalho seria escolhido para ser criado como imperador, para que no tempo certo fosse o próximo imperador daquele império. Porém, então, ele se retirou. Passado um tempo, ele voltou e disse: entre todas essas belas flores que vocês me apresentaram, hoje ficarei com a semente da verdade. Esse garoto foi o único entre todos vocês que foi honesto, porque entreguei a cada um de vocês uma semente queimada que não daria nada. E todos vocês me trazem flores maravilhosas. Agradeço, mas o que eu quero mesmo é a verdade e a sinceridade do coração. Então, o garoto, para a surpresa de todos estupefatos viram que aquele garoto se levantou e foi então acolhido pelo imperador. E o tempo passou como uma roda que gira sem breque nem freio. E como você sabe, o tempo passou. E com o tempo, esse menino se tornou o novo imperador. E a sua marca do seu governo era a verdade e a generosidade. E assim, ele governou aquele império por muitos anos, sendo conhecido como um dos mais justos imperadores e reis, monarcas, enfim, de todos os tempos, em todos os lugares, porque ele era governado principalmente pela verdade e sempre com a solidariedade. Essa era a história que queria compartilhar com vocês, da qual gosto muito, receber a indicação do meu avô e lhes passo. Se você tiver a oportunidade de ler essa maravilhosa história, leia, você não irá se arrepender. E você vai ver quanto eu contei de diferente dessa história, mas ela segue a mesma. Essa é a arte de narrar histórias. Contar uma história ao seu modo, porém mantendo a sua essência. Queridos, queridas, se gostou dessa história, levanta uma mão, levanta a outra e bate palmas. Olha, maravilha, maravilha mesmo, agradeço muito. Nesse clima de gentileza, nesse clima de coração, nesse clima aqui com o meu avô, eu vou me despedindo de vocês por hora, mas quero ficar na memória de todos vocês como aquele que gosta de histórias. E quando lembrar de mim, do professor Jair, lembre, as histórias estarão comigo enquanto estiver vivo. Enquanto estiver fôlego, estaremos contando histórias sempre. Isso sim é muito maravilhoso. Lembre-se da nossa campanha, vamos ao outro, oferecer o que a gente puder ao outro. Tendo um brinquedo em bom estado ou novo, o que o seu coração te falar, traga aqui para a escola. Nós vamos guardar tudo até dezembro e aí encaminharemos. Posso fazer um desenho? Sim, gostaria muito de receber um belo desenho seu caprichado, com uma mensagem de gentileza e esperança sobre o Natal, para que o Natal, onde o nosso Jesus nasceu, seja de alegria para todos e todas. Enfim, vamos seguir o nosso caminho. Deixo para vocês um grande abraço, meu e do meu avô Marabô, grande narrador de histórias, certos de que vamos nos encontrar aí amanhã mesmo para alguns, não é mesmo? Vamos seguir em frente, trabalhando firme.